Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaô e Calgondá, e este é o canal do YouTube associado ao blog, o blog convencional que tem textos, www.urumilá-fa.com.br. É um blog de texto muito antigo mesmo na internet, e eu recomendo que quem quiser procurar alguns assuntos com um pouco mais de profundidade que dá para abordar no livro, que procure o blog. Tem inclusive trechos, acho que os livros que eu fiz que estão na Amazon estão todos transcritos no blog, tem um enorme conto lá. Cara, tem uma variedade de coisas que vocês podem achar interessante. Eu tenho publicado muito menos textos agora, porque eu produzo vídeo, mas ainda tem mais textos para entrar de vez em quando eu acho alguma coisa relevante, eu faço o texto. Muito bem, então, nesse vídeo aqui, se você quiser ficar até o final e para assistir, eu vou fazer um comentário sobre o último vídeo que eu fiz, sobre a questão do que a gente pede a Deus, que Deus atende, e porque Deus permite as pessoas que enganam em nome de Deus, os tais marmoteiros, ou enganadores, né, pastores, ou Yalorixás, Babalorixás, que enganam pessoas em nome de Deus, tá? Esse foi o foco do vídeo. O foco principal foi o que você realmente esperar de Deus, o que você pode realmente esperar da relação com Deus. Aí foi um longo vídeo para isso, e eu falei que eu ia focar no tema e ia fazer um vídeo de comentário geral para complementar, para não ficar naquele vídeo muito longo. Então esse aqui é um vídeo que não é longo, vai ser um vídeo curto, e qual vou fazer comentários sobre aquele vídeo, sobre aquele tema lá, comentários para fechar, para deixar algumas coisas, algumas pontas, para não deixar pontas abertas, tá certo, né? Então, se você quiser continuar com aquele assunto, fique aqui, senão deve ter algum outro conteúdo que te interesse. Bom, para meia dúzia que assiste o canal que ficou, mas eu continuo produzindo, né? Eu queria dizer que o conteúdo daquele vídeo, né, ele era um desejo meu, mas também foi produzido a pedido. Uma pessoa falou coisas comigo, conversou comigo, e isso me induziu a fazer aquele vídeo em resposta, a poder responder algumas coisas. E essa pessoa foi o Davi, se eu não me engano. O Davi, eu tenho umas conversas com o Davi, de vez em quando troca e-mails comigo, eu respondo e-mails, tá? Quem mandar e-mails, eu respondo e-mails. Então eu tenho trocado muitos e-mails com ele, né? Aí eu tive a vontade de fazer, então eu faço. E faço muitos vídeos sobre conteúdo, né? Com sugestões de conteúdo, de dúvidas. Porque até incentivo quem quiser pedir algum conteúdo, que peça, porque eu tenho muita coisa para fazer, tem uma fila de conteúdos lá, mas às vezes as pessoas têm dúvidas pontuais, algumas coisas mais importantes, que fica fácil direcionar o que eu posso falar, que eu posso ajudar. O que eu faço aqui é só falar o que eu sei, tá certo, né? O que eu sei em termos do que eu estudei, que eu aprendi na prática e na teoria, né? Dos especialistas que eu consultei através de livros, conversa. Eu passo aqui minha experiência, né? Como uma forma de tentar encurtar o caminho das pessoas nessa religião, e na realidade em religião em geral. Hoje eu estou muito mais interessado em falar sobre Deus, defender Deus, né, do que falar só sobre liturgias e práticas dessa religião. Mas, enfim, eu tenho um tempo limitado e tento fazer ele da melhor forma possível, usar ele da melhor forma possível em termos de conteúdo. Então, assim, dessa maneira, o meu compromisso é focar na qualidade do conteúdo. Eu estava querendo fazer um vídeo por semana, consegui durante muitas semanas. Isso dá muito trabalho para mim, porque eu tenho um tempo muito restrito, e eu preferi. E aí eu tenho que encurtar a qualidade do tema. Eu estou focando na qualidade. Então pode ser que eu não consiga fazer um vídeo por semana. Então assim, não vai dar. Bom, seguindo. Agora terminando esse blá blá blá, eu vou falar sobre o vídeo, né? Aquele vídeo, primeiro eu acho muito interessante, eu gostei muito de ter feito. Eu relacionei na na playlist de vídeos importantes. Eu tenho outros vídeos lá que é importante, de vez em quando eu adiciono, assim como recomendo a todo mundo, olhe as playlists do canal. Se você se interessa sobre o assunto, as playlists estão bem organizadas, tá? Você vai encontrar vários vídeos similares do mesmo tema nessas playlists. Eu recomendo que você olhe lá. Bom, agora, então, fechado, né? Então, sobre umas coisas que eu disse lá, eu falei muita coisa, né? Então é muito complicado a gente comentar tudo que disse, nem tem interesse. Tem alguns assuntos que foram bem abordados lá. Mas tem uma coisa que eu falei no final, e eu quero ressaltar isso. Olha, eu no final, eu disse que
eu fiz uma explicação justificando por que às vezes você procura uma pessoa errada, procura um feiticeiro, procura uma pessoa mau caráter, uma pessoa desonesta, e mesmo assim as coisas dão certas com essa pessoa. Ou seja, aquela pessoa tem um suporte de Deus naquele momento, né? Falei assim, olha, isso acontece. Porque, lembra, a gente tem que dar explicação para tudo, né? Se a gente tem uma teologia, se a gente tem uma teoria, se a gente tem uma base, e a gente explica coisas através disso, essa nossa base tem que servir para a gente explicar qualquer coisa. A gente não pode fazer saltos cognitivos, saltos lógicos e pular uma explicação, ou fazer como muitos evangélicos fazem, né? Isso aí é dogma, isso aí é mistérios de Deus. Os espíritas também lançam isso, né? Tem aquele livro péssimo deles, o Livro dos Espíritos. Aí eu vi um vídeo explicando uma entrevista num podcast de um espírita falando como surgiu o Livro dos Espíritas. Aí eu entendi como aquilo é uma bobagem completa, né? Mas, enfim, esse não é o tema aqui. Então eu procuro não fazer salto lógico. Eu acho que eu tenho que conseguir explicar qualquer coisa baseada nessa mesma teoria. Ou seja, eu tenho que ter uma teologia que se fecha completamente e todas as explicações têm que estar dentro dela. Como também falei, existem nem tudo do supernatural, mas eu reconheço também que nem tudo do supernatural está nessa teologia que eu falo para vocês. Essa teologia se fixa nos aspectos mais importantes. Mas o supernatural é muito amplo e essa religião urubá não cobre todo o supernatural. Então, sim, vocês vão achar coisas ou explicações boas que vocês vão encontrar no Espiritismo, lá no religiões orientais que complementam, e outras religiões que vão ter aí, né, outras coisas aí que a própria Cabala pode ter mais explicações. Os judeus têm algumas coisas interessantes. Então, você vai encontrar coisas em outras fontes, né? O hermetismo tem explicações muito mais interessantes, porque nem tudo está nessa religião, gente. E essa religião é uma religião de um povo muito simples. Eu acho muito legal ela, porque ela é muito simples, eu consegui chegar numa boa relação com Deus através dela, e é isso que eu tento passar aqui para vocês, né? O quão boa pode ser o entendimento, quão simples é esse entendimento da relação com Deus, mas nem tudo é coberto. Então, fechando esse parênteses, voltando ao do que eu estava falando, apesar então, a gente tem que explicar tudo, até porque dá certo quando não deveria dar. Aí eu expliquei que a prioridade é vocês e por isso que dá certo. Mas eu queria dizer o seguinte, eu não quero dizer com isso que se vocês, por favor, não entenda dessa maneira, né? Que se vocês procurarem uma pessoa desonesta, uma pessoa ruim, uma pessoa mau caráter, uma pessoa que engana os outros, que por vocês estarem procurando aquela pessoa, Deus vai ajudar vocês, né? E vai dar certo porque você está lá, como eu disse, que você é prioridade. Olha só, eu disse que isto pode acontecer. Isso pode acontecer por uma série de situações, de merecimento. Algumas situações eu reconheço que a gente não sabe quais são os caminhos de quando isso dá certo, mas em algumas situações sim, isso pode dar certo. As pessoas podem ter o merecimento, o apoio de essa ligação com o divino, a ligação com Deus, suficiente para que aquele momento seja aproveitado e de alguma maneira dê certo, o que não significa que alguma coisa a pessoa faça e dê certo, e junto com aquele monte de algumas coisas certas, ele enfia um monte de coisas erradas no seu caminho, ou nessa solução dele, que pode trazer prejuízo, tá? Então eu apenas disse isso, olha só, a explicação é porque dá certo, porque você é a prioridade de Deus e Deus vai fazer o máximo possível para lhe ajudar se aquela for a situação adequada, e se você for a situação adequada para aquilo, tá? Eu já expliquei, não vou repetir o que eu disse antes, mas então pode ser, mas eu acho assim, temerário você se envolver em procurar em pessoas que não tenham caráter, que não tenham formação, que não tenham, que sejam enganadoras, ou seja, vocês estão se colocando numa situação de risco muito grande, risco físico, risco psicológico, risco de saúde, risco financeiro, eu posso elencar todos os riscos. Esse é o tipo de gente com o qual você não deve se envolver, sejam eles pastores, sejam eles babalorixás, sejam eles chefes de terreiro, feiticeiros quaisquer, não se envolvam. Então, assim, o melhor procedimento é você não se envolver com essas pessoas, tá? Porque, apesar de muita gente falar, dizer assim, não, quando você erra sem saber, isso não lhe traz consequências. Tipo assim, se você é um ingênuo e você fez alguma coisa com a melhor intenção possível, aquilo ali não vai ter uma consequência para você. Isto não é uma verdade, tá certo? Isso é uma mentira. Assim, viu? Se você faz alguma coisa errada, as coisas vão lhe prejudicar de fato, né? Pode ser que em algum momento, alguma coisa
não dê errado, talvez porque não tenha sido executado certo, mas em tudo que eu aprendi, não existe essa, do que eu aprendi e vi na prática, não existe nenhuma ligação em você ter feito algo por ingenuidade ou por ignorância, e porque você agiu por ignorância, aquela coisa não vai funcionar errado para você. E eu digo isso não só pela teologia, como também pelo mundo real, cara. Quando você faz alguma coisa por ignorância, você está se submetendo ao absoluto acaso e pode realmente se ferrar no mundo real. Então, você não deve fazer as coisas por ignorância ou com ignorância, movidas por ela ou guiadas pela sua ignorância. Você deve procurar saber o que você está fazendo, o que está se metendo, procurar a opinião de várias pessoas. Como eu falei, né? Se você vai no seu carro, um mecânico diz que você tem que gastar 20 mil para consertar ele, você não dá o dinheiro para ele, vira as costas e vai embora, espera 10 dias para ele trazer de volta o carro. Não é verdade. Aí, se você faz isso, lamento, você é burro. Né? O que você faz é consultar uma pessoa, consultar outra, vai no autorizado. Você vai consultar, você vai se cercar, porque ninguém tem 20 mil reais para jogar fora. A mesma coisa o médico, você vai no médico, faz uma consulta, o cara diz, é tal coisa. Aí você, eu estou em tal coisa, eu vou ter que me operar. Aí você opera. Não é verdade. A gente sabe que você procura vários médicos, às vezes o médico diz, não era aquilo, o cara se enganou. Às vezes o cara diz, não, ele não se enganou, ele viu aquilo, só que ele entendeu, ele viu, o diagnóstico está certo, mas só que a interpretação disso não é bem aquilo. Eu digo que isso acontece até em Fá. Eu já lidei com várias pessoas que falam, consultei uma pessoa, disse isso. Eu falei assim, olha, quem você consultou está certo, ele viu o problema que está lá, né? Talvez lá, mas ele está envolvido pela limitação ou do oráculo dele. Tá certo, o que eu estou, às vezes eu dou uma opinião diferente, eu discordo apenas da condução disso, ou da interpretação desses eventos para dar uma explicação. Então, tomem cuidado naquilo que vocês fazem. Aí, ontem eu falei uma coisa para algumas pessoas, eu queria aproveitar e repetir essa oportunidade de falar isso para vocês, a mesma coisa, porque tem a ver com o vídeo, né? Se você está vivendo, você tem, sei lá, já tem algum tempo de vida, né? 20, 30, 40, 50 anos. Você, com o tempo de vida que você, seja qualquer, não estou dizendo que você só vai descobrir isso com mais que 30, não. Com o tempo de vida que você tem, mas isso tem que ter um pouquinho mais de idade só para você perceber isso, que você não percebe, mas eu vou entender o que eu vou falar agora. Se nesse tempo de vida sua, você não conseguiu perceber a mão de Deus intervindo na sua vida, se até hoje você não conseguiu perceber os momentos onde Deus toca a sua vida e ajuda você em alguma coisa, te empurra, te tira de um problema, né? E Ele faz isso através, sei lá, de um anjo, do seu anjo da guarda, de um orixá, de uma sugestão, do acaso. Se você não viu isso até hoje, eu digo que você tem que parar para repensar a sua vida. Repensar a forma como você olha os fatos que estão em volta de você, porque você não está sendo sagaz o suficiente, não está sendo atencioso para você observar a intervenção de Deus na vida da gente. Eu digo isso, eu disse isso no sentido que eu acho que hoje, que eu acho que é muito difícil. Olha só, eu acho que para você ser ateu, você tem que fazer um esforço muito grande, muito, muito grande. Você tem que ser uma pessoa absolutamente obtusa para você conseguir ser ateu, porque Deus interfere na vida, dá sinais assim, o tempo todo. Você tem que ser uma pessoa muito cega, muito fechada em si mesmo, muito assim autocentrada, para você não conseguir ver a mão de Deus, a influência na nossa vida, nos pequenas coisas. E se você acha que essas intervenções que eu poderia estar sugerindo que são intervenções, não, são apenas coincidências, e você vê centenas de coincidências, você vai dizer assim, cara, não podem ser centenas de coincidências e não pode ser a questão de Deus. Então, eu estou chamando a atenção seguinte: se você até hoje, estando ou não numa religião, se você está numa religião e você não viu ainda, você está ali só por estar e você não sentiu ainda a mão de Deus na vida de vocês, cara, você tem problema. Você tem um problema que você tem que corrigir, que é esta observação do mundo. Porque é essa intervenção, é essa certeza que alimenta a sua fé e que faz você investir nisso. Porque existe uma relação. A fé, isso eu vi uma vez uma pessoa falou isso, isso fixou muito em mim. Fé é uma relação, eu vou falar muito de fé, né? Eu sempre gosto de falar de fé e Deus. Fé é uma via de duas mãos. Você
dedica a fé, que você acredita que de fato aquilo ali vai acontecer, aquela sua certeza. A fé não é um sentimento, né? O Lutero diz isso, né? O pessoal, os críticos de Lutero dizem que não, o Lutero diz que a fé é um sentimento. Não é verdade. A fé é uma certeza em quem tem a fé. As pessoas de fé têm a certeza da fé. E por que elas têm a certeza da fé? Porque elas têm a outra mão, que é ver a fé, o retorno da fé atuando na vida da gente. Se você é a pessoa que tem fé, mas você só vê você dedicando a fé, e você não consegue, eu estou falando assim, você não consegue ver o outro lado, né, tá certo? A atuação, isso é que a gente chama de fé cega. A fé cega. Então, a fé normal, a fé pura, a fé tradicional é a que você investe e você tem o retorno disso. Você vê a fé, vê o retorno da sua fé. Você vê o retorno da sua fé. Quando você não vê e você continua tendo fé assim mesmo, isso chama-se fé cega. Se você está numa situação de fé cega, em que você está investindo a sua vida com reza, com dedicação naquilo, e você não está enxergando o retorno da sua fé, eu sugiro que você procure uma orientação de um sacerdote, uma pessoa que conhece a religião, que conhece essa relação com Deus, para que você possa equilibrar isso e passar a ter um caminho para enxergar isso. Entendeu? Não se envolva na fé cega e você você tem que ter essa visão clara da intervenção de Deus na vida da gente. Então isso aconteceu comigo ontem, eu queria deixar claro isso porque você tem que ver. Em relação ao vídeo, o que eu quis dizer, né, é que eu não fui, eu queria ressaltar que eu não fui lá difuso dizendo que Deus ajuda, mas você não sabe quando vai acontecer. Agora, encerrando aquele comentário, outro comentário. Uma das coisas que eu falei no vídeo, posso ter dado essa impressão de que eu dizia o seguinte, Deus intervém, mas você não sabe quando isso vai acontecer, acontece, mas não é bem assim, não tem os bons motivos. Eu queria dizer que não foi não foi minha intenção ser subjetivo, deixar isso aí no lance do acaso, tá certo? Olha só, como eu falei da minha fala, Deus intervém na nossa vida, tá certo? Um oráculo, quem lida com o oráculo, quem procura o oráculo, ele vai entender isso, o oráculo ajuda a entender esse tipo de intervenção, ou seja, a hora que você pode receber de Deus, não, que você pode receber, então você vai perceber pelo oráculo, né? E eu queria dizer o seguinte, que o que regula essa coisa de quando Deus pode ou não intervir na gente, são algumas coisas, é o livre-arbítrio, né? A gente vai dizer, de novo você vai falar do livre-arbítrio? Sim, eu tenho que falar do livre-arbítrio, porque isso, cara, não entender o livre-arbítrio é não entender a vida. Então, aí eu digo assim, se você está numa religião, né, está numa religião no qual o sacerdote diz que não existe livre-arbítrio, como os calvinistas, né, então, eu odeio os calvinistas, eu não gosto sempre vocês sabem que eu não gosto dos reformistas, né, eu fico até na dúvida de como chamar os evangélicos, né, protestantes, reformistas, não sei o que eles eram, malucos. Então eu não gosto dos crentes aí, dos reformistas, muito menos ainda, né, dos calvinistas. Acho que o grupo pior possível, né? O pior grupo possível são os calvinistas, cara, o pior grupo possível, né? Então, mas se você não entende aí, perdão, só pensei, se você não sabe o porquê desse meu comentário, eu acho que deveria procurar se informar mais, né? Então, se você não sabe, se tem uma religião que não aceita o livre-arbítrio, que não diz, cara, você está no lugar errado, a pessoa está te direcionando para coisas ruins, né? Por quê? Porque o livre-arbítrio é a base da nossa vida aqui. Todas as religiões trabalham com isso e a observação do mundo real nos mostra que sim, existe um livre-arbítrio e a religião pesa na nossa vida de forma espontânea e natural e discricionária, né? A influência, e a gente se deixa influenciar ou não pela religião baseado no nosso livre-arbítrio, e o livre-arbítrio do lado deixa fazer tudo enquanto a religião nos conduz para o melhor caminho. Se você está numa religião que o cara não concede livre-arbítrio, que acha que nós somos marionetes na mão de Deus, cara, eu diria que você está num lugar errado, numa religião errada, numa teologia errada, você está com tudo errado. Tá? Mas então, o que eu disse assim, né, voltando ao ponto da intervenção, que sim, Deus intervém, por isso que eu falei essa coisa, você tem que perceber, Deus intervém o tempo todo na gente, você pode acreditar nisso, você pode ter fé nisso, mas você tem que entender
esse contexto de vida. Às vezes, algumas coisas podem acontecer, algumas coisas podem ser acidentes, algumas coisas podem ser doença, algumas coisas podem ser coisas que você nasceu com. Como eu falei, não existe uma garantia que tudo vai dar certo na vida que a gente nasce. Então, algumas coisas podem não ser como você esperava que foi, então algumas coisas pode ser que não tenha intervenções possíveis, ou mesmo que você não queira. Lembra, você nunca sabe o objetivo da sua vida, que tudo mais. Mas então eu não quis ser essa coisa genérica, não. E entender esse momento, de qual ajuda que a gente vai poder ter de Deus, quando é que a gente pode esperar alguma coisa, que tipo de coisa a gente poder esperar, é a tarefa do sacerdote aí, né, da religião, que te ajuda a regular essa relação com Deus. É verdade, você precisa de um especialista para isso, e nisso a figura do sacerdote é absolutamente importante. No final eu vou falar sobre essa questão do sacerdote ou não sacerdote. Vou falar mal de novo dos pseudos reformistas, né? Então é isso, né? E nesse sentido, né, o oráculo é o que ajuda a gente numa religião. Eu não estou falando do meu, estou falando de todos os oráculos, são aqueles que ajudam, calibram, né, essa expectativa do que é possível ou não possível você receber de Deus. Esse é o objetivo do oráculo. O objetivo do oráculo é você pedir a ajuda de Deus, né? E aí a existência, aí eu posso dizer um pouquinho mais, né? A existência do oráculo, de você recorrer a Deus com o problema, é um dos sinais, né? Um dos sinais de que, como eu afirmei no meu outro vídeo, que Deus não é nem onipresente nem onisciente, né? Esse é um engodo que as pessoas são levadas a crer, que eu não quero voltar no tema lá, só para lembrar, porque quando você acha que Deus é onipresente e onisciente, você acha que Deus está o tempo todo aqui. Então basta você pensar e Deus está entendendo o que você está querendo lá. Isso é isso que aumenta as frustrações das pessoas, porque a pessoa é induzida o tempo todo, não, Deus é onipresente, onisciente, ele sabe tudo que está acontecendo com você. Aí você fala assim, cara, estou numa situação diferente, Deus, por favor, me ajude nesse momento. Cara, você foi induzido a entender dessa maneira. Um dos sinais, existem muitos sinais sobre isso, né? Na teologia de falar, os versos, as histórias, os mitos não são histórias de verdade, são mitos. Os mitos mostram que a relação com Deus não é baseada nessa coisa do pensei, ele está sabendo o que você está fazendo. Baseada você recorrer aos intermediários a eles, né? Os ministros, os embaixadores. Eu expliquei esse conceito aí. Não vou falar isso agora. Mas o oráculo é exemplo disso, porque se a gente tivesse essa ligação com Deus o tempo todo e bastaria a gente pedir e rezar muito, cara, não teria sentido existir um oráculo. Então eu não poderia falar para vocês aqui que sim é isso com o oráculo na mão. Qualquer religião que tem oráculo, seja religião que tem oráculo de Fá, Candomblé, a própria Umbanda, os judeus, né, que tem a Cabala, os cabalistas que tem lá oráculo, existe os sufistas muçulmanos, eles têm oráculo, orientais, tem Xing. Então, ou seja, todo mundo que tem oráculo, aquilo ali realiza o seguinte, olha, não é essa coisa, não basta você pensar que você é entendido. O oráculo é um instrumento de você levar pedidos e receber respostas. Se fosse assim, você não precisaria ter um oráculo. Então, se as religiões no mundo inteiro, aparece um oráculo, é porque não é esse modelo que você está pensando que for. Aí, como eu queria só reforçar, como eu disse lá, né, agora eu estou fazendo comentários para reforçar algumas coisas lá, né? Aquela frase que as pessoas às vezes fazem, que Deus não me atende ou me abandonou, né? Demonstra da pessoa, né? Deus não me ouve, Deus não existe, porque como eu não sou ouvido é porque Deus não me ouve, ou porque eu não mereço, tal. Demonstra a absoluta falta de base religiosa, né? Nós estamos falando de um abismo. Esta pessoa que fala uma frase dessa, ela tem um abismo de conhecimento, de entendimento absurdo, um abismo absurdo de entendimento. Porque com o mínimo de conhecimento de teologia da relação com Deus, que uma religião tem a obrigação de passar para vocês a pessoa não poderia ter essa frase, nem dizer o seguinte, não, eu virei ateu porque eu precisei muito de Deus e Deus não me atendeu quando eu precisei. Essa frase é uma absoluta ausência de entendimento da relação com Deus, é um fracasso. Se a pessoa pertencia a uma religião, eu diria que essa religião é uma religião fracassada, ou a relação que estabeleceu com aquela religião é um fracasso absoluto. Assim como também é um fracasso, né, a questão da procura do Deus certo. Qual é o Deus certo? Qual é a religião certa? Qual é o sacerdote certo? Cara, isso, tudo bem, o sacerdote certo, como eu já falei, é uma procura honesta, né? Eu estou exagerando. Mas Deus certo e religião certa são coisas que eu expliquei no início do vídeo. Todo mundo que acredita num Deus supremo, acredita que foi um Deus que criou tudo, aí não importa os mitos da criação, que são sempre mitos, né?
inclusive da Bíblia. Essa é outra coisa interessante. Se você acha que a Bíblia é história, aconteceu daquela maneira, e a sua fé é baseada no fato de que você está acreditando na Bíblia porque ela é história e os outros são mitos, eu não vou explorar esse assunto aqui, talvez seja um assunto no próximo vídeo que eu vou falar sobre historicidade e tal, né? Explicar algumas coisas disso. Eu acho que eu já fiz essas explicações, mas olha só, a Bíblia é um livro de mitos completo, é todo inventado. Tudo ali são mitos. Claro que algumas coisas são baseadas, é como cinema, baseadas em fatos reais, algumas coisas são, mas a maior parte é mitos. Quando você, assim, provavelmente o livro mais importante da Bíblia é o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, né, o Deuteronômio e tal, mas aquilo ali tudo é mito, mitos tirados de várias outras religiões que descenderam. Então, assim, eu recomendo, quem não concorda comigo, cara, você tem um longo caminho para pesquisar, eu estou falando aqui da forma mais honesta possível, e não estou desvalorizando. Eu acho que toda religião é baseada em mitos, e os mitos são símbolos, e os símbolos nos mostram como aquilo deve acontecer, são formas honestas e sinceras de transmitir a mensagem de Deus para nós. Então eu não vejo nenhum problema aí, façam mitos e símbolos, o Zendavesta, isso, o Zaratustra, cara, todas as religiões são baseadas, né, nos hinduístas também, todas as religiões são baseadas no Mahabharata, tal, o Bhagavad Gita, tudo são mitos e símbolos, tá certo? Que você procura entender entender o mundo a partir disso aí, entender a relação com Deus a partir disso, completamente honesto. O que eu estou dizendo é que você não pode basear a sua fé na certeza de que aquilo ali é daquela maneira, né? Então, nesse sentido, essa procura da religião certa, então, cara, olha só, certo é Deus, né? A religião sempre é uma forma de você entender isso, né? Então, tome cuidado, volta naquele vídeo para você poder entender essa situação. Eu não estou relativizando, eu estou dizendo apenas que a escolha da religião certa, a escolha da sua religião, é a forma como você vai se acomodar nessa vida, você vai entender assim, a minha vida é dessa maneira, eu vou me acomodar com ela, eu vou aceitar essas explicações e vou vir através dela. É só isso, não vai mudar a existência de Deus, não vai mudar a sua fé, não vai mudar a forma como Deus atua a sua vida. Ou seja, se você é da religião A ou B, Deus não vai preferir se você for da A e não se você não vai lhe preferir, né? Você vai lhe ignorar se você for da B. Isso, se você entende dessa maneira, você está completamente perdido, né? E para isso é importante a figura do sacerdote, a religião, né? Ainda mais nesse país, né? Eu queria fazer um comentário dos protestantes, né? Dos reformistas, sei lá quem são os caras malucos aí. É o seguinte, né? Num país que todo mundo sabe que 70% da população tem tem carência de entendimento, ou seja, analfabetismo funcional, são pessoas que não foram desenvolvidas ou educadas ou aprenderam, têm capacidade de ler alguma coisa e entender o que está escrito. E isso não sou eu que estou falando, existem estudos, né, sobre isso, existem pesquisas, isso tem meta aplicado, inclusive em termos práticos. O Brasil, ele participa do PISA, que é um teste de conhecimento absoluto, mas ele não participa de um outro teste mundial que mede isso, o analfabetismo funcional. E por que não participa? Porque se ele participasse, o ranking seria muito ruim, então ele não participa do ranking de analfabetismo funcional. Existe um teste mundial, você pode se valer para isso, e o Brasil não faz parte dessa coisa, né? Então, num país em que 70%, segundo especialistas falam, né, 70%, esse número não sou eu que inventei, eu ouvi, tá? Você esperar de uma religião como esses evangélicos, que diz que qualquer pessoa pode pegar a Bíblia, né? Ou seja, vai pegar esse livro aqui, ó. Esse aqui é com aquelas páginas finas, né? Olha só, fininha, entendeu? Então você acha que o pessoal que é evangélico, aí eu não vou dizer se são pessoas simples, não importa. O número 70% é um número. Se você acha que num país desse, as pessoas, o evangélico diz que qualquer pessoa pode pegar esse livro aqui, certo? Esse livro aqui, interpretar e gerar teologia da cabeça dele para explicar para outra, para se auto-explicar e para explicar para outras pessoas que qualquer pessoa pode ser sacerdote, você não tem uma formação sacerdotal.
cara, alguma coisa está errada com essas pessoas que pensam dessa maneira. Tá certo? Eu acho que está errado na base, quando isso foi baseado na idiotice do próprio Lutero, que achou, não, todo mundo pode ser sacerdote. O imbecil, né? É um imbecil completo. De novo, para você entender, os protestantes têm que entender o Lutero, tem que entender a vida dele, a formação dele. Enquanto você não fizer isso, aí eu recomendo, o padre Paulo Ricardo tem lá no canal dele. Olha, eu não sou católico, né? Mas vejo os católicos, vejo teólogos aí. Mas ele tem um curso que ele fala sobre a vida de Lutero, né? Tem outras pessoas também que falam aí, mas tem pessoas, vídeos sobre Lutero, mas tem gente muito radical que tá ali, você vê que ele está ali só para criticar. Vai ver o curso do padre lá, ele explica a vida, então aí você entende, né, o que motivou a vida dele para ele criar aquilo. Então ele achava, não precisa ter sacerdote, né? Qualquer um pode pegar esse livro aqui e interpretar. É por isso que nasce essa coisa do tipo, não, isso aqui é verdade, isso aqui é história de verdade, eu acredito, porque é isso, né? Pega umas decepções, né? Como o Guilherme Freire, que eu acho que é uma pessoa inteligente, né? Mas quando ele vai falar sobre a religião dele, por que eu sou católico, por que eu sou judeu, aí fala, não, porque as explicações dele, porque a Bíblia é histórica, aquilo aconteceu daquela maneira, cara. Depois que o cara fala isso, né, todo o resto que ele vai falar, você pega, joga no lixo, cospe fora, né? Coitado, né? Então, uma das decepções minhas foi o Guilherme Freire. Eu continuo gostando, mas, assim, em termos de teologia, é um zero à esquerda, tá? Então, você acha que as pessoas vão conseguir, nesse país que tem 70%, né, de analfabetos funcionais, e olha que o Guilherme Freire está longe de ser um analfabeto funcional, longe de estar sendo um analfabeto funcional, mas repete essa bobagem. Então, voltando ao ponto, você acha que as pessoas conseguem ler isso aqui, conseguem tirar a teologia daqui para explicar para as outras? Não dá, né? Não é à toa que a Igreja Católica, os padres levam 10 anos estudando, só estudando, igual um médico, 10 anos estudando para poder explicar. E eles têm já toda a teologia dele explicada. O professor diz, não, mas a teologia dos católicos não está na Bíblia. É de fato, pode não estar tudo aqui não, mas eles têm uma teologia que eles definiram só, a teologia é essa, não é uma bobagem, essa discussão não vem para cá. Então, tome cuidado com esse tipo de coisa de negócio. Por final, eu queria, só para encerrar, gastei até mais tempo que eu queria, né, de comentários aqui, lamento, tá, gente? Mas eu queria recomendar, como eu falei, né, muito cuidado quando você vai na Umbanda, né? Somente Umbanda e Candomblé, tanto faz. Mais a Umbanda porque os guias falam, né? Atrás de feitiços para resolver os problemas da sua vida. Eu já falei, ebó não resolve o problema de ninguém, feitiço não resolve o problema de ninguém. O que resolve os seus problemas é a mudança das suas atitudes, da sua forma de comportamento. É isto o que muda a sua vida. Nada mais muda a sua vida a não ser você mudar seu comportamento. Então, se você está atrás de ebó ou de feitiço, não é para uma boa coisa, né? Última coisa, né, é que tome muito cuidado também para quem vai, de novo, vou falar em Umbanda porque é onde os guias falam, de novo, eu defendo a Umbanda, vou repetir que eu defendo a Umbanda, acho os guias, os trabalhos muito legais, boas casas, né, mas tome cuidado, aí eu tenho que ir ao encontro, as pessoas não usam muito bem essa frase não, né, tem gente que usa de encontro, já vi até gente acadêmica, não, de encontro é o contrário, né? Então, quem vai ao encontro das falas dos guias para se guiar, tá? Tome cuidado, isso vai ao encontro da posição dos católicos com relação a você falar com os mortos e tal. Eu não vejo nenhum problema de falar com mortos, acho que aquilo é uma bobagem. Um dia ainda pretendo abordar esse assunto num vídeo, né? Se eu não abordei ainda. Mas realmente os mortos não sabem de tudo, né? Não, sabem de coisa, sim, sabem de outra coisa. Tá lá. Se alguém quiser para isso, tem o canal Contraste, tem um rabino cabalista. Eu gosto dos rabinos cabalistas, porque os rabinos cabalistas eles não são seguidores, os cabalistas eles não seguem a ortodoxia do Templo de Jerusalém. Eu não gosto da ortodoxia do Templo de Jerusalém, eu não gosto do movimento que foi feito, eu reconheço que teve algum valor lá para algumas coisas, mas eu não gosto do que o Templo de Jerusalém fez com a religião. Acho que os caras são... Cara, bom, eu não vou falar aqui, mas assim, os cabalistas, eles buscam no zoroastrismo e buscam também na religião que eles tinham antes do retorno do exílio da Babilônia. Então eles têm informações, né, que os ortodoxos não adotam, tá certo? Então
Aí esse cara do canal Contraste, ele tem hora que ele fala lá por que tem a proibição de falar com os mortos. Aí ele explica, ele não fica dizendo que não é dogma, aí ele conta algumas histórias que tem no Zahar, né, de falar com os mortos. Então, ele diz lá que os mortos às vezes não sabem de tudo, sabem de coisas espaciais, tarará, tarará. Então, muito cuidado com o que vocês ouvem vocês vão guiar a vida de vocês pelo que vocês ouvem de guias em terreiros, né? Às vezes podem ser mentiras, pode ser meias verdades, pode ser coisas, então assim, pode ser fantasias, tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Mas era só isso, espero ter ajudado um pouquinho mais vocês nesse vídeo com esses comentários. Abraço a todos.